Chegamos hoje na lição de número 4 do quarto trimestre da CPAD em 2025, aqui da classe dos adolescentes. Estamos trabalhando sobre o amor na vida cristã. Texto escrito e comentado, esse material aqui escrito e comentado pela irmã Daniele Soares. Ficou muito bom esse texto. Hoje nós vamos trabalhar a lição 4, Cristo nos ensinou a misericórdia, cai no dia 26 de outubro. E você, gente boa, para iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que já estão aqui, ó. A leitura bíblica que está lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao 17. E depois, é João, capítulo 11. Estou trocando aqui, ó. João 11, 17 ao 27, junto com os teus alunos. E depois você pode ler a mensagem que está em João 11:35 em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você, gente boa que está por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, envia essa aula para mais alguém também. Você pode me seguir aqui no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, é só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Eu espero muito que essa aula possa te usar na escola bíblica dominical, que você seja uma bênção. Essa aula já foi gravada, estou reeditando porque ficou muito boa e vai te ajudar muito aqui na escola bíblica, tá? E eu espero muito que a tua aula da escola bíblica seja uma bênção, que o Senhor seja glorificado através da tua vida, em nome de Jesus. Na lição de hoje, nós vamos parar para compreender sobre o ensinamento de Jesus sobre a misericórdia, como proposta da lição de número 4. É interessante nós pararmos para pensar, antes da misericórdia de Jesus, sobre o ministério de Jesus, a sua atuação no Novo Testamento. De acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, a atuação do ministério de Jesus é demonstrada a partir da sua vida, da sua compreensão, da sua encarnação em ajudar as pessoas. Isso está publicado na própria Teologia Sistemática da CPAD. É interessante nós pensarmos também, de forma muito clara, a dedicação de Jesus ao seu ministério. O próprio Jesus se dedicava a uma vida de oração. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu também por nós. E mesmo antes de morrer, antes da sua morte, João 17 diz que ele estava orando. E ele vivia essa vida de oração em seu ministério. Então, isso demonstra, uma prática ministerial do próprio Jesus. O pastor Severino Pedro da Silva também destaca que o próprio Jesus também frequentava as sinagogas. As sinagogas eram uma espécie de igreja do seu tempo. Agora nós estamos entendendo também que ele nos ajuda agora a entender essa vida da misericórdia, esse olhar para a misericórdia, na atuação do nosso ministério também, junto com os nossos alunos. Quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que Jesus também lia as Escrituras. Ele se dedicava, ele lia, meditava nelas. Observe Lucas 4,17, antes de pensar sobre a misericórdia. Pare para pensar que Jesus orava, Jesus tinha comunhão com Deus, Jesus lia a palavra, ele se colocava à disposição. Jesus também agia como um profeta, porque ele vivia essa palavra. Lucas 7,16 vai confirmar isso. Então, antes de falar somente sobre a misericórdia, precisamos pensar sobre a atuação de Jesus, sobre a obra de Jesus, o que Jesus fez. Jesus era um verdadeiro evangelista, guiando as pessoas para Deus. E ele, como verdadeiro evangelista perfeito, ele guiava as pessoas para encontrar o caminho do perdão. Isso é uma ação de misericórdia. Olhar para a misericórdia no Novo Testamento é entender a ação de alguém que tem condições de ajudar aquele que está em aflição, de ajudar aquela que está em agonia, que está precisando de ajuda. E essa é a proposta do Evangelho. Jesus, ele é o verdadeiro pastor. João 10 e 11 vai descrever que ele é o verdadeiro pastor, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas e cuida com misericórdia, cuida com graça, cuida com amor. E nos ajuda agora, na visão do Novo Testamento, a ter esse olhar também como ovelhas de Cristo, mas ovelhas de Cristo que também agem em misericórdia. Jesus nos ensina de forma prática a entendermos muito bem a respeito do diaconato, do serviço, dessa visão então de ajudar as pessoas que precisam
E agora, na abordagem de hoje, nós vamos perceber Jesus agindo com misericórdia na vida de Lázaro, na família de Lázaro, uma família que necessitava a partir do contexto bíblico que nós vamos abordar com vocês. E é por isso que eu espero que Deus possa confirmar isso olhando para o ministério de Jesus. O primeiro ponto, então, da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: Jesus e seu amigo Lázaro. E se eu estou ajudando você, se você pode, coloca nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da cidade, a igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. E eu fico muito feliz quando você faz isso, cooperando conosco para a glória de Deus. No primeiro ponto da lição, nós vamos compreender então essa abordagem da misericórdia na vida e na família de Lázaro, a partir da atuação do ministério de Jesus. O pastor Severino Pedro da Silva comenta que, quando nós lemos João capítulo 1, versículo 14, nós entendemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso fala a respeito da divindade da pessoa de Jesus. Nós devemos observar que Jesus ele é eterno, ele é Senhor, Senhor dos senhores. Por causa dele, todas as coisas foram feitas. João capítulo 1, versículo 3 também confirma isso. Na leitura bíblica, nós entendemos então que esse nascimento de Cristo, a partir da sua encarnação, por obra e divina graça do Espírito Santo, também é uma atuação de misericórdia. Nós estávamos presos no lamaçal do pecado. Não tínhamos condições de sermos libertos. Deus, então, em sua graça, antes mesmo disso acontecer, Efésios 1:4 confirma isso, na eternidade, em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram então estabelecer o plano da salvação. Detalhe, Deus planeja, Jesus executa e o Espírito Santo mantém. Quando Jesus vem, ele vem exatamente para agir em misericórdia. Nós estávamos presos, cegos pelo pecado. E é interessante que a salvação dada por Jesus, como obra de Deus, é um ato da misericórdia de Deus. Analisando só o ministério terreno de Jesus, a partir das abordagens dos evangelistas, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente em João, nós vemos um Jesus divino, presente, que está próximo das pessoas, com o objetivo agora de levá-las para Deus. Isso é uma ação de misericórdia. Todos os milagres de Jesus no Novo Testamento demonstram a ação de misericórdia. E você vai perceber, especialmente na abordagem de João, milagres que não são citados nos evangelhos sinóticos. Exemplo, os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O que é isso, sinótico? São aqueles evangelhos que têm um olhar a respeito de Jesus de forma conjunta. Por exemplo, se você ler Marcos, ler Mateus e Lucas, parece que você está repetindo a mesma mensagem. Mas, na realidade, o que aconteceu? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus é o segundo, tomando como fonte Marcos e outras fontes para registrar o seu texto. Não é à toa que Mateus tem praticamente 92%, 95% do evangelho de Marcos dentro dele. Depois surge o Lucas, que pega Marcos, Mateus, registra o evangelho a partir de outra fonte e agora ele começa a trabalhar essa visão a respeito da pessoa e ministério de Jesus, demonstrando a misericórdia de Deus nesse ministério. Só que o João aponta agora ações da misericórdia de Deus em diversos milagres. João cita 7 milagres no Novo Testamento e um desses milagres é a ressurreição de Lázaro, que não é citada nos sinóticos. Isso é uma ação da misericórdia. Se você observar o contexto bíblico, você vai perceber muito bem, de acordo com William Coleman, que naquele período as mulheres dependiam muito da força de um homem, do trabalho de um homem para a sobrevivência. Quando perdiam os pais, os filhos mais velhos assumiam a casa, no caso os homens. E nesse caso aqui você encontra então Lázaro, Marta e Maria. Lázaro sendo então responsável pelo lar. Marta e Maria, suas irmãs. Se elas perdessem o seu irmão Lázaro, perderiam suas posses, suas riquezas, seus bens, que não eram muita coisa.
E você percebe dentro das Escrituras que Lázaro fica doente e morre. E pelo contexto, você percebe que essas mulheres entram em estado de miséria aqui, e você vai perceber pelas Escrituras como Jesus age em misericórdia, restaurando a saúde, ou seja, a vida do seu amigo Lázaro, restaurando especialmente aquelas mulheres pela sua misericórdia, demonstrando então o seu poder. Analisando isso, vamos então para o primeiro subtópico que trata neste primeiro ponto sobre a notícia do amigo doente. E eu espero que Deus possa falar com você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir a aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, em nome do Senhor Jesus. Lucas 2,52 registra algo sobre a encarnação de Jesus. Sendo Deus, se tornou homem e cresceu cheio da graça de Deus. No Antigo Testamento, nós utilizamos a palavra misericórdia para demonstrar o amor de Deus. No Novo Testamento, nós utilizamos a palavra graça. A graça é o favor imerecido e a manutenção da obra criada. Entendendo a graça, dá para entender o Antigo Testamento que utiliza a palavra misericórdia. Só que nós estamos utilizando a palavra misericórdia no contexto do Novo Testamento. No contexto do Novo Testamento, a misericórdia já traz essa ideia do olhar para aquele que é necessitado, um olhar com amor, semelhante à graça, sem que a pessoa mereça, ou seja, o olhar da ajuda de alguém. Nós, por exemplo, necessitamos da ajuda de Deus. Nós estávamos presos em pecados, mas em Cristo agora nós somos resgatados no Calvário. Isso é um olhar de amor e de misericórdia. Há diversas passagens no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, que demonstram a atuação de Jesus ao olhar para aquele que está em estado de miséria e olhar com misericórdia para aquele que precisa. Por exemplo, a viúva de Naim. Você encontra um Jesus que olha para uma mulher que está aflita, perdeu o esposo, o marido, está levando o filho agora para ser sepultado. Não tem um amparo ali. Naquela época não existia aposentadoria, não existia naquela época uma ajuda do governo. Elas eram literalmente desamparadas. Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia e ele ressuscita o menino daquela mulher. Isso é uma ação de misericórdia. Agora, nós estamos olhando para o Novo Testamento a partir da abordagem de João 11, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, possivelmente Marta é a irmã mais velha, Maria é a irmã mais nova, Lázaro o irmão do meio, tem agora um contato direto com Jesus. E a Bíblia descreve que eles eram amigos de Jesus. Outro detalhe, Marta e Maria enviam a notícia para Jesus que seu amigo estava doente, que no caso aqui é Lázaro. Lázaro adoeceu, ficou enfermo. Você tem que entender que naquela época os recursos da saúde eram muito precários. Não sabemos a causa da morte de Lázaro, mas nós sabemos que ele adoeceu e veio a morrer. Mas algo que é extraordinário que acontece no texto é que Jesus recebe a notícia e entende que ainda não é hora de ir visitar Lázaro, porque Deus seria glorificado por intermédio daquela ação. Naquela ação seria demonstrado um ato da misericórdia de Deus. E como esse ato foi demonstrado? Por intermédio do milagre. O milagre no Novo Testamento é algo que não dá para se explicar. Milagre não dá para se explicar. E milagre é, na realidade, uma ação da misericórdia de Deus. Um Deus transcendente que agora se compadece de nós e realiza um milagre que não dá para ter explicação. É o que acontece com a vida de Lázaro. Ele morre, mas ele é convocado por Jesus de forma profunda. A perda de Lázaro traz um impacto para aquelas duas irmãs. Aquelas irmãs não tinham como se sustentar, porque isso era trabalho do homem, era labor do homem, conforme William Coleman, analisando o contexto do Novo Testamento. Aquelas mulheres entram em desespero, porque teriam agora que mendigar, teriam agora que depender, teriam agora que sofrer por causa da perca do seu irmão. Mas Jesus entende o luto e o sofrimento daquelas mulheres também. Olhando para um Jesus que entende o luto,
nós entendemos pela palavra que ele compreende você. A palavra luto já traz essa ideia de perca. Você pode sofrer o luto perdendo um parente querido como Marta e Maria, mas você também pode sofrer o luto, pega isso, perdendo um sonho, ou perdendo um projeto, perdendo um emprego, um relacionamento que acaba. Isso também gera processos de luto. O processo do luto, ele pode ser dividido em 5 estágios. E esses estágios nos ajudam agora a compreender a nossa necessidade de amadurecimento. O primeiro estágio é o estágio da negação, quando a pessoa recebe a notícia e nega que aquilo que está acontecendo com ela, não quer entender que isso está acontecendo com ela. Isso aconteceu com Marta e Maria. O segundo estágio, que você vai perceber de forma muito clara, é o estágio, então, onde a pessoa aceita esse luto, então, e ela passa por esse processo da aceitação. Mas ela passa por esse processo sofrendo aqui. O terceiro estágio que nós podemos observar sobre o luto. O primeiro estágio do luto é o estágio da negação. Você percebe que isso está acontecendo com Marta e Maria. Quando ambas, então, recebem a notícia da morte do seu irmão, da doença do seu irmão, da perca do seu irmão, e agora elas passam a observar essa perspectiva, nós também enfrentamos isso, nós não queremos aceitar a notícia. O segundo estágio do luto também é conhecido como a raiva. Quando a pessoa agora fica com raiva de si mesma, ou então com raiva de Deus, com raiva da situação que aconteceu, pela perca de alguém ou de algo que está acontecendo consigo. O terceiro estágio é o estágio da negociação, quando a pessoa tenta negociar consigo mesma sobre o que está acontecendo, tentando preencher isso com outras coisas, com o trabalho, com outros tipos de atividades, sem querer aceitar esse processo do luto, processo da dor. Existe o quarto estágio, também conhecido como a depressão, quando a pessoa agora se entristece pela perca de alguém. Lázaro está morto e você vê essas duas mulheres se entristecendo pela perca do seu irmão. E o último estágio, que é o quinto, é a aceitação. Quando a pessoa então aceita a dor, aceita o luto, aceita o processo, e você percebe isso acontecendo na vida de Marta e Maria, mas enquanto isso está acontecendo, Jesus está chegando. Enquanto isso está acontecendo, Jesus está vindo como a última esperança para aquelas mulheres, a melhor esperança para aquele momento. E avançando, vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: Jesus se compadeceu, ou seja, ele agiu em misericórdia. O dono da vida é Jesus. Observe, Jesus compreende você enfrentando o seu processo de perca, o seu processo de luto. Quando enfrentamos o processo de luto e não conseguimos sair desses estágios, especialmente do estágio da depressão, quando nós não conseguimos aceitar o que está acontecendo, é necessário procurar ajuda. E aqui eu quero abrir um parêntese para explicar isso para você. Você, como pessoa cristã, você pode procurar ajuda de um profissional da sua confiança, um profissional que tem a mesma visão, por exemplo, uma pessoa cristã que pode te ajudar, como um psicólogo ou um psiquiatra. De repente você precisa dessa ajuda para poder sair desse processo do luto. E é fundamental você buscar essa ajuda também em uma orientação pastoral, em um aconselhamento pastoral dinâmico, reflexivo, que vai te ajudar a aceitar esse processo. Quando olhamos para a lição, nós vamos entender que Jesus se compadeceu da angústia daquelas mulheres. Jesus se compadeceu do luto daquelas mulheres. Isso é misericórdia. Ele olhou para aquela situação e ele agiu, chorando por causa daquela situação. Ele entendeu a situação. Ele é o dono da vida, o Senhor dos senhores, mas ele se compadece quando nós necessitamos. Essa abordagem traz uma reflexão tão interessante que traz agora esse olhar para mim, para você, como alunos da escola bíblica, para os nossos alunos adolescentes também, que nós precisamos também ter um olhar de amor e misericórdia, entendendo o outro que precisa de ajuda também. Existem adolescentes que não conseguem passar pelo processo do luto, tá? Então, em uma visão pastoral, é necessário a busca de especialistas.
É necessária a busca da ajuda de alguém. Jesus era o especialista naquele momento. Ele é o especialista de hoje. E ele nos ajuda agora a ter uma aceitação sobre os nossos processos. Mas é interessante observar que ele se compadece antes de realizar o milagre. Ele age em misericórdia antes de realizar o milagre. Ele se revela como a ressurreição e a vida antes de realizar o milagre naquele processo de dor. Ele é a fundamental esperança. Antes do milagre, Jesus se revela como um Deus misericordioso para os corações. Ele entende você e entende o teu aluno também nos seus processos de luto. Avançando, nós vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: respeito pelo luto. Observe que a ação da misericórdia nos ensina agora a ter respeito pelo luto do outro a partir do papel de Jesus. Um detalhe sobre os processos do luto. Eu citei para você 5 fases. Para cada pessoa, o processo do luto é diferente. Tem pessoas que superam o processo do luto imediatamente. Eles passam pelo processo, eles entendem, eles aceitam o processo, vivendo todas essas 5 fases. Tem gente que ele pode vivenciar o processo do luto em casos de 6 meses a 1 ano. Mas tem pessoas que levam anos para poder vivenciar todo esse processo do luto. Há a necessidade de termos um respeito com esse processo, porque para cada pessoa é diferente. Há também a necessidade de nós termos um acompanhamento pastoral. Na área do aconselhamento pastoral, é também interessante você observar que o teu aluno adolescente também enfrenta esse processo. Tem adolescentes, por exemplo, que entram em diversas crises e depressões também por causa do processo do luto e ficam presos nessas depressões. E é fundamental você ter um olhar de misericórdia para essas ações. Cada pessoa reage diferente. Cada processo do luto para alguém também é diferente. Por exemplo, eu citei 5 fases. Isso não significa que vão seguir a ordem. Podem ser trabalhadas diferentes também de acordo com alguns especialistas. E é fundamental você observar isso aqui e ter um respeito com o processo do luto de alguém. De repente, o teu adolescente perdeu um ente querido, está enfrentando a dor, está enfrentando isso, então é necessário ter um apoio da própria classe, da escola bíblica, da própria igreja, porque isso também é uma demonstração de misericórdia. Avançando, vamos agora para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre a importância de estar presente. Um detalhe que eu quero destacar sobre o processo do luto, sobre essa ideia da aceitação, no ministério de Jesus, a partir da ação da misericórdia, Jesus ele está presente no processo do luto. Ele chega, ele não realiza o milagre primeiro, mas ele realiza uma escuta ativa. Ele entende o que Marta e Maria estão passando. Tem gente que não respeita o processo do luto do outro, já que a pessoa reage naturalmente. Não funciona assim. É necessário você escutar as pessoas e ter um entendimento como Jesus fez. Jesus foi solidário com Marta e Maria. Jesus escutou Marta. Jesus entendeu a situação. Jesus conheceu o problema ao ponto da Bíblia dizer que ele chorou. Ele entendeu a situação. Então é necessário você observar que Jesus chorou e apoiou as duas. Como Igreja de Cristo, a ação da misericórdia também é demonstrada assim. Quando nós nos importamos com alguém que perde alguém querido ou perde, por exemplo, um relacionamento, olha, nós lutamos como igreja para que os casamentos não sejam desfeitos. Como pastores, nós lutamos para que eles possam permanecer, encontrarem paz e satisfação de vida. Mas há momentos que não conseguimos realizar essa obra e casamentos são desfeitos. Pessoas passam pelo processo do luto, pelo fato de não se encontrarem consigo mesmas e nem com o outro. E isso também é um processo do luto. Tem pessoas que entram em depressão a partir desses términos. E há uma necessidade, como igreja, também apoiarmos essas pessoas que passam por esse processo, apoiarmos os filhos dessas pessoas. Às vezes são crianças, adolescentes, que precisam de um apoio da igreja. E o apoio
apoio da igreja tem o objetivo agora de restaurar vidas, restaurar pessoas. Eu não estou falando aqui de questões de cargos de igreja, não, mas eu estou falando da preciosidade que Jesus nos ensina como igreja, de valorizar o ser humano, de valorizar a pessoa que precisa de uma restauração, de valorizar alguém que precisa de uma oração, precisa de alguém que entenda a situação, para que essas pessoas possam ter a paz da salvação em seu coração. Esse também é o nosso papel como Igreja de Cristo, nesse projeto do apoio pessoal. Marta e Maria sofrem o luto. O luto pode ser trabalhado na questão da perca de um ente querido por falecimento, por tragédias. Pode também ser trabalhado na questão do término de um relacionamento. Pode ser trabalhado no término de um emprego, uma faculdade que não deu certo, um projeto de vida que não aconteceu. Há diversos modelos de luto e enfrentamentos que as pessoas podem estar vivendo no seu dia a dia. Por exemplo, o adolescente, ele tem um projeto de vida de entrar na faculdade, está estudando, está correndo atrás, mas não dá certo na primeira vez, não dá certo da segunda vez. Tem adolescentes que estão tentando há vários anos e estão vivendo processos de lutos por essas percas. E há uma necessidade de entendermos e apoiarmos, guiando-os agora para Cristo, como Jesus escutou com escuta amorosa. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: a demonstração de misericórdia. Estou abordando com você uma abordagem pastoral, uma abordagem que traz agora a restauração de vidas, o acolhimento de pessoas. Esse é o nosso papel como pessoas cristãs. Neste segundo subtópico do segundo ponto, a nossa abordagem agora olha exatamente para essa visão de quando nós nos importamos com a dor do outro. Isso é um olhar de misericórdia no Novo Testamento, quando nós nos colocamos para entender a dor do outro. É claro que nós não temos condições de sentir a dor do outro, mas quando nós paramos para uma visão compreensiva da dor do outro, nós entendemos que o processo que a pessoa está passando também é um processo difícil. Também é um processo onde a pessoa precisa da graça de Deus. E olha, isso acontece independente da pessoa ser cristã ou não. Isso acontece com qualquer pessoa. Todos nós podemos enfrentar o luto no nosso dia a dia. Já que eu estou trabalhando com adolescentes, eu quero dizer para você que isso é mais corriqueiro também na fase dos adolescentes, onde os adolescentes enfrentam o luto com a perca dos seus sonhos, dos seus projetos, com situações que acontecem. Tem adolescentes que enfrentam perseguições na escola, como a própria prática de bullying de outras pessoas contra eles. E muitos enfrentam processos de depressão. E esses processos de depressão também fazem parte de todo esse caminho do luto, pelo fato da perca de uma amizade, a perca de alguém. E é fundamental nós entendermos pela palavra de Deus que em Cristo, pela nossa esperança, nós cremos que quando nós perdemos alguém, nós vamos nos encontrar com essa pessoa nos ares, com Cristo, no arrebatamento da igreja, quando essa pessoa, então, permanece firme com o Senhor durante o seu processo de morte. Sobre a morte de alguém, também entendemos pela palavra que Jesus ele tem condições de salvar a pessoa até no último segundo. Ele salvou o ladrão da cruz. Então, nós entendemos pela própria abordagem bíblica que cada pessoa tem a oportunidade de ter um encontro com Cristo. A própria Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, nós entendemos pelas Escrituras que a salvação é dada a todos mediante a graça pela fé. Então, se pela fé a pessoa no último segundo de vida aceitou a Cristo se rendendo ao Senhor, essa pessoa então terá a oportunidade de ter um encontro com o Senhor nos ares também, porque ressuscitará primeiro. Pela nossa abordagem bíblica, nós entendemos de forma muito clara que nós nos encontraremos com essas pessoas na glória. Entendemos os processos do luto. Como estou trabalhando com adolescentes, falei aqui de diversos modelos de processo de luto. E é necessário você ter uma compreensão pastoral. A igreja precisa ter um grupo de apoio, de acompanhamento. Tem igrejas, por exemplo, que já têm ministérios de pessoas que estudaram psicologia, que exercem esse acompanhamento pastoral auxiliando os pastores. Eu, por exemplo,
Tenho uma especialização em aconselhamento pastoral, concluindo meu mestrado em aconselhamento pastoral, que traz essa visão agora de ter uma vida acolhedora. O nosso papel como igreja é um papel de cuidado, então, com o objetivo de cuidar das pessoas para Cristo. Isso é uma atuação da misericórdia. Valorizar as pessoas no seu sofrimento, ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas diante da sua dor. Luto é dor. E misericórdia é o olhar para aquele que é necessitado, aquele que está passando por dor, como processo e propósito também da nossa lição. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo aí para ele, para ela, e compartilha nas tuas redes sociais também. O terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: agindo com misericórdia no luto. No processo do luto das pessoas, a primeira lição que eu quero passar para você em um aconselhamento pastoral, na nossa visão pentecostal, a partir da prática pastoral que nós temos, é fundamental você se preocupar com aquele e aquela que está passando pelo processo do luto. Por exemplo, um irmão, uma irmã perdeu alguém. É necessário você entrar em contato com a família, se preocupando, procurando se essa família, por exemplo, precisa de ajuda naquele momento. A morte de alguém, muitas das vezes, é pega de surpresa. Às vezes a pessoa não tem um plano funerário, às vezes a pessoa não sabe como agir na busca de documentações. E se você tem essa habilidade, entre em contato com essas pessoas com muita sabedoria, informe ao pastor da sua igreja. Há um perigo muito grande nessa visão da mediatização que nós estamos vendo, que as pessoas elas desejam divulgar, postar. De forma ética e pastoral, não faça isso. É fundamental você agir, em primeiro lugar, se preocupando com as pessoas, ao invés de se preocupar com a curtida que você vai ter da postagem. É fundamental você entrar em contato com a família através de uma ligação, cuidar para que essa pessoa possa receber a notícia de forma coerente, correta, receber essa pessoa de braços abertos, ajudar essas pessoas. Em casos de adolescente é necessário ter um acompanhamento também. Há diversas situações de lutos por acidentes, por tragédias, por suicídio também. E é fundamental você ter muita sabedoria e agir com misericórdia na hora de passar a notícia. É também interessante você estar de braços abertos como igreja do Senhor, acompanhando essas famílias no processo do luto. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: lidando com a tristeza. Algumas pessoas que passam pelo processo do luto, infelizmente, não têm condições de entender que aquele momento está acontecendo na sua vida e entram na área da negação. Também é necessário nós, como igreja do Senhor, agirmos de forma coerente com misericórdia. Por exemplo, você não pode agir negando que aquele fato aconteceu. Aquele fato realmente aconteceu. Então é necessário que você passe compreendendo aquilo que está acontecendo, que muitas das vezes é uma tragédia que acontece na família, e é fundamental você ter um olhar de misericórdia também para aquele que está passando. Então é fundamental você se aproximar, acompanhar, não somente no momento do processo do culto fúnebre, no momento do processo da administração do culto, do enterro no cemitério, mas é necessário também acompanhar no pós-culto, observando se a pessoa está conseguindo se recuperar, se a pessoa está lidando bem com a situação, se a pessoa precisa de uma ajuda. O próprio Espírito Santo é revelado na Bíblia como Espírito Consolador. Essa ideia de consolo já traz ideia de ajuda e misericórdia. Na perspectiva bíblica, já que a gente está trabalhando com adolescentes, também é muito legal você observar que o adolescente também passa por isso. Então, você precisa também compreender, entendendo esse adolescente. Você pode fazer trabalhos, por exemplo, de convidar o grupo de adolescentes para ir fazer uma visita pastoral, trazendo para perto, acompanhando, ajudando até o momento que ele possa superar e aceitar aquela notícia trágica que aconteceu com a sua vida.
e eu espero estar ajudando você. O último subtópico da lição trata agora sobre vivendo o luto. Uma das maiores dores que nós podemos sentir realmente é o luto. Como viver esse processo do luto? O processo do luto, ele é trabalhado no coração de cada pessoa. Daí a fundamental observação de grupos de apoio na igreja, um acompanhamento pastoral para aquele que está vivendo o luto, uma compreensão da situação, ajudando as pessoas a compreenderem sua saúde mental, que elas precisam da graça e da misericórdia de Deus. Entendemos que essa situação ela é enfrentada por diversas pessoas cristãs também. E a aceitação é o melhor processo daquele momento para que a pessoa então possa seguir a sua vida adiante. No luto você não esquece de ninguém. Você sabe muito bem que a pessoa vai fazer falta e vai fazer muita falta sim, quando há um vínculo de amizade perfeito e crescimento junto naquela família. Mas a aceitação é o entendimento de compreender que aquela pessoa, ela agora partiu para Cristo e te deixou ensinamentos que nós chamamos de legado. O legado é maior do que a herança. A herança, ela vem, mas ela vai embora. Se não for bem administrada, ela pode acabar. Mas o legado é aquele sorriso que ele te ensinava, que a pessoa te ensinava. Aqueles momentos de alegria que você desfrutava, os ensinamentos, os princípios que marcaram a sua vida e a sua geração. Que essa aula possa ter te edificado. E para concluir, eu quero destacar para você que amar a pessoa, amar alguém e agir em misericórdia é agir em misericórdia entendendo que cada pessoa é especial e precisa viver o processo do luto também, mesmo tendo perdido um ente querido, para a glória de Cristo. Que Deus possa confirmar essa palavra também no teu coração, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se Deus falou contigo, por gentileza, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento no YouTube ou no Spotify. Me acompanhe também pelos TikTok ou nas nossas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lá você vai encontrar os nossos materiais, vai me acompanhar também, especialmente no nosso Ministério Pastoral, que Deus abençoe você. Você vai acompanhar lá o nosso dia a dia na correria da igreja, servindo a Deus em todo o tempo aqui em Vitória da Conquista. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas no YouTube. Toda quinta-feira eu encontro marcado dessa classe aqui dos adolescentes, onde nós temos a oportunidade de estudar a palavra juntos para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te use de uma forma extraordinária na EBD da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula tão pastoral, Senhor, que traz uma perspectiva sobre o processo do luto que as pessoas enfrentam. Senhor, eu quero orar pela vida do teu servo e tua serva que vai ministrar essa aula, ajudando a compreender os seus alunos. Que a tua glória seja manifestada sobre eles, sobre ela. Senhor, muito obrigado pela tua graça e que o Senhor possa ajudá-los a enfrentar essas barreiras até o processo da aceitação. Senhor, usa-os na tua mão. Em nome de Jesus, queremos pedir a tua direção sobre essa aula, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a entender uma visão pastoral. O primeiro texto é Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, do Gray Collins, editora Vida Nova, um texto que vai te ajudar muito a ter uma visão sobre o aconselhamento pastoral, tá? Muito legal. Também um texto que eu quero indicar para vocês sobre depressão, do Eli Bento Correia, O Mal do Século XXI, material que vai te trazer uma perspectiva muito interessante. Esse texto é do Eli Correia Publicações. Também quero indicar para você o texto Luto, Tempo de Chorar, A Dor Ressignificada, que traz essa visão aí, da editora Sinodal, um material que vai te trazer uma perspectiva muito interessante sobre o que é luto em diversas situações que acontecem na vida das pessoas. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 5, que vai cair na quinta que vem,
Às 8 horas eu vou estar aqui com vocês já ministrando essa aula, onde nós vamos trabalhar sobre Cristo nos ensinou o perdão. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.